Aleluia. Mas antes de nós liberarmos aqui os oráculos de Deus, eu queria chamar uma irmã preciosa aqui à frente, e ela vai dar sequência. Amém. Vou pregar não, pastor. Vou ficar ali do lado. Cadê nossa pastora? Vem pra frente, meu amor. Senta aqui, pertinho de nós. Aperta o cinto. Vocês acharam que o aniversário ia acabar com parabéns, vocês iam embora pra casa, não sei o quê? Assim? Não, gente. Nós somos a IPA, entendeu? E nós preparamos como igreja algo muito, muito, muito especial para vocês. E só ouçam, gente. Tem que... tá tudo certo. E união. Comunhão. Idade. Família. Cura. E restauração. Casa. Lugar de vida. Cuidado. Família. União. Glória a Deus. Amém. É agora. E união. Comunhão. Idade. Família. Cura. E restauração. Casa. Lugar de vida. Cuidado. Família. Unidade. União. Casa. Cuidado. Acolhimento. Aconchego. Casa. Referência de fé. Palavra genuína. Segurança. Família. Fé. Restauração. Amor. Família. Lugar de recomeço. Renovo. Acolhimento. Amor. Cuidado. Transformação. Família. Unidade. Amor. Comunhão. Amizade. Crescimento. Família. Comunhão. Oi, pastora. Oi, pastor. Oi, pastores. Estamos passando aqui rápido. Tem legenda, gente. Vamos lá. Passando aqui nessa data especial de mais um ano da nossa
mais forte, gente, eles merecem. Eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui horas falando de vocês, porque servir Jesus ao lado de vocês é leve. Uma das coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui na IBA é que era muito fácil amar vocês e que servir Jesus aqui era leve. E eu, que vinha toda perebenta, não imaginava que realmente eu ia ser curada e ministrada da forma como eu fui, da forma como eu tenho sido ministrada. E sempre que eu falo de alguém, né, para a IBA, eu uso uma expressão assim, bem Kathleen, jeito de ser, que é, falo assim que, gente, eu falar da IBA é babá colorido, porque eu amo a minha igreja. Eu babo colorido com ela, porque eu amo essa igreja, eu amo vocês. Vocês é um exemplo para nós, é um exemplo. E às vezes faltam palavras para expressar quanta gratidão, quanto carinho, quanto amor nós temos. E não acabou aí. Cadê? Cadê, gente? Ali, ó, vem pra cá. Vem aqui, meus queridos pastores. Nós preparamos um presente especial para vocês. E aqui nesse presente tem um jantar que nós, como igreja, gostaríamos que vocês, como família, tirassem esse tempo. Você nem vai adivinhar o lugar. Aí tem um jantar para vocês, como família, poder curtir esse momento que a igreja preparou para vocês. Muitos mimos. E é uma forma de nós tentarmos expressar a nossa gratidão e o nosso amor que nós temos pela casa de vocês, pela vida de vocês. Como a Rebeca disse, nós estamos juntos até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, o que eu falo agora? Nosso coração é grato ao Senhor por tudo isso que nós temos vivido. E como eu sempre digo, eu reconheço que não há mérito nosso algum em tudo isso. É graça de Deus, do início ao fim. As únicas expressões que me vêm à mente nesse momento são duas expressões do apóstolo Paulo. A primeira é quando ele diz em Romanos que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E a segunda, quando ele escreve a Timóteo dizendo: ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Obrigado, igreja. Obrigado pelo coração de vocês. Obrigado pela generosidade, pelo carinho, pelo amor, pela consideração. E nós, como pastores, nós contamos muito com cada um de vocês, porque no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Nós somos uma família, nós estamos juntos e vamos permanecer juntos até aquele grande dia, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Deus abençoe de coração. Nós amamos vocês. Agora sim, né? Eu acho que eu fiz um cronograma e isso não estava no... Isso se chama surpresa, né? Amém? Aleluia, que bênção. E a gente faz coro, né, com a Kathleen, porque falta palavras, né, para falar do Douglas, da Daisy. Esse casal que nós recebemos em 2008, lá na Salomão Abraão, e desde então realmente nós temos vivido como quem sonha. Na verdade, Douglas, pastor Douglas, pastora Daisy, nós estamos vivendo um sonho de Deus. Eu acredito que nem nos nossos melhores sonhos nós poderíamos projetar o que está acontecendo, e nós temos falado, isso é só o começo. Imagina o que vai acontecer, né? Ontem
depois aqui, como sempre, os pastores normalmente ficam até o final, e não deu outra, né? A gente que fechou aqui, e nós fomos buscar comida para passarinho, né? Vamos comer, e ali, então, nós tivemos esse momento de compartilhar um pouquinho, e acredite, vocês não sabem como é difícil. Muitas vezes nós temos um tempo juntos assim, para conversarmos, até por causa da dinâmica das igrejas, dos 3 prédios. Embora nós tenhamos as reuniões pastorais, que ela segue uma pauta bem administrativa também, mas foi muito bom ontem, e a gente projetando em Deus, na verdade projetando não, jogando só lenha na fogueira, né, gente? Será? E é bom demais, né? Então nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso, e assim, consultando a Deus e o meu coração, aquilo que Deus ia colocar para esse tempo, um tempo tão especial, 3º ano da IBA Centro. Eu falei: Senhor, o que eu posso levar àquela igreja, aquela caçulinha, para que realmente agregue, para que realmente mova esse povo tão amoroso, tão cuidadoso, tão excelente no que faz, e tem seguido um legado tão especial por meio dos pastores queridos, né, o pastor Douglas e a pastora Deise. E aí Deus realmente me trouxe novamente a falarmos da nossa visão, e visão é algo que nós devemos falar. Abacuque diz que nós temos que colocar a visão assim em letras garrafais, porque até aquele desatento, aquele que passa apressadamente, ele precisa enxergar que uma igreja tem uma visão, se instituições seculares têm uma visão, e a visão que move para a missão e os seus valores também, muito mais a igreja de Cristo. E é interessante que o tema que veio para essa mensagem é IBA Centro, 3 anos edificando a igreja de Cristo. Esse é o tema da mensagem. E eu começo falando da nossa missão. O que a nossa missão tem a ver com essa mensagem? Tem tudo a ver, porque quando o pastor Douglas leu o texto aqui para honrar os líderes de células, os anfitriões, e fazendo menção da escolha de Jesus aos discípulos, e dizendo que antes mesmo de eles serem enviados, eles tiveram um relacionamento com Jesus. Jesus orou por eles, para que antes de fazer, eles fossem. Então a visão fala de ser. Antes de fazer, precisa ser. Amém? E a missão evidentemente fala, muito obrigado, querido. A missão fala de fazer, mas a visão fala de ser. E a nossa visão é ser um ministério que edifica a igreja de Cristo, fazendo discípulos por meio das células, onde cada casa é uma igreja e cada membro é um ministro, tornando-se assim atuante e relevante na comunidade em que for implantado. Então, a nossa visão de igreja é essa, é sermos esse ministério que está edificando a igreja de Cristo, mas de qualquer forma não, no modelo dos apóstolos, fazendo discípulos, sabendo que ainda que hajam pessoas que vão ser vocacionadas para o ministério quíntuplo, na chamada do sacerdócio universal, todos vão fazer, porque são ministros de Deus. Então eles podem sim e devem atuar de forma relevante na comunidade em que for implantado. É interessante que eu estava me lembrando de um livro que eu li algum tempo atrás, e esse livro tem o título de Eu Quero Viver para Cristo como Paulo. E eu, me lembrando dessa literatura, eu fui dar uma olhada, uma repaginada, e eu achei pérolas ali que comunicam com a mensagem que eu já tinha no meu coração. E esse livro, ele começa falando exatamente de Paulo, ele começa a falar da personalidade, daquele homem que foi atuante e relevante. Se nós temos a nossa visão sermos atuantes e relevantes, nós precisamos olhar para Paulo, porque foi um homem atuante e um homem relevante no seu tempo e fora dele. Um dos homens mais influentes e atuantes da história bíblica, e por que não dizer da história da humanidade.
Nós vemos que Paulo, ele foi autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento foi escrito por ele. O que ficou em segundo lugar no pódio escreveu 5, que é João. O apóstolo João escreveu 5. E o grande apóstolo Pedro escreveu 2. Paulo também, ele teve os seus escritos com tanta substância, com tanta profundidade, que os seus escritos trazem muito das principais verdades doutrinárias da fé cristã. Então hoje, por exemplo, um pregador que sobe aqui, inclusive esse Talmide, que é o pastor Douglas, certamente ou frequentemente ele vai citar Paulo, ele vai falar das cartas paulinas, ele vai trazer verdades espirituais, doutrinárias baseadas nos escritos de Paulo. Paulo também foi o pioneiro, tanto em ser um missionário como ser um implantador de igrejas. Paulo foi um dos maiores discipuladores de homens que a história tem contado. Uma vida influente com impacto permanente. Diga, uma vida influente com impacto permanente. Sabe, isso aqui é bom demais, não é verdade? Meu Deus, ontem já estava bom demais. E a gente pensa, tem mais um dia. Mas sabe, a nossa projeção, e ontem o pastor Jenson falou que nós precisamos conhecer a história para fazermos prospecção. A nossa projeção e prospecção, ela não pode se resumir a um momento como esse, que é bom demais, mas sabe, nós não estamos autorizados a fazermos tendas, ainda que estejamos no cume da montanha, com Jesus, num retiro espiritual, como um encontro com Deus, estamos lá sendo ministrados, e naquele retiro, nós impulsivamente, porque amamos a presença, amamos a transcendência, amamos o fogo, e nós naquele impulso falamos, bom estarmos aqui. Diga assim, bom estarmos aqui. Gente, quem acha que é bom estar aqui nessa casa? Quem achou que foi bom ontem? Quem achou que foi bom hoje? Mas sabe, eu quero te estimular nessa noite, para que você rompa os limites do bom, que o maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom, porque nós nos contentamos. E quando eu olho para a vida de Paulo, ele teve uma vida influente e uma vida que trouxe impacto permanente. Por isso, quando o pastor Douglas ele começa a falar, olha, nós queremos gerar nesse ano mais intimidade, mais intencionalidade, mais café, é isso mesmo que você falou? Ué, você mudou, filho. Pode falar aqui alguns segredinhos? Pode, né? Uma vez eu fui convidar o pastor Douglas, eu amo café, convidar o pastor Douglas, porque até então ele era jovem, até então ele era líder de jovem, mas agora ele é um homem, um pastor de uma igreja de crianças, adolescentes, jovens e adultos e anciãos. Amém? É isso mesmo? Foi esse o seu chamado, né? Aleluia. Aí café. Pastor, não pega bem eu tomar café. É porque o negócio dele era sair, né? Alguma coisa assim mais jovial. Então ele meio resistiu. Mas agora, olha só, ele quer tomar café com o pessoal. Virou pastor mesmo, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos lá, cadê o João Café? Tem o João Café, é você, né, filho? Amém. Eu acho que é quarta, nós vamos lá, viu? Nós estamos ensaiando, aleluia, eu amo muito tudo isso. Então, sabe, mas quando ele fala do café, ainda que seja como Paulo também fez, fiz-me de louco, para no final, sabe, eu fiz de tudo, para com todos, para no final ganhar alguns. Ou seja, a intencionalidade, ela vai trazer permanência na influência. Então, uma vida influente com impacto permanente.
E aí eu quero trazer aqui, eu poderia trazer tantas qualificações de uma igreja que edifica, uma igreja um ministério que edifica a igreja de Cristo, uma igreja como essa, a Igreja Batista do Amor, no centro, no hipercentro da cidade, como uma igreja influente e impactante. Mas eu quero trazer aqui 3 qualificações. A primeira qualificação é exatamente uma igreja que tem amor pela palavra de Deus. Amém? Isso começa pelos pastores que amam a palavra de Deus. Tem alguma ovelha desnutrida aqui? Não tem, não é? Se tem é porque não está vindo ao culto. Se tem é porque não está indo à célula. Porque se vier ao culto, se for às células, ficar debaixo dessa atmosfera da palavra e dos oráculos de Deus, não ficará sem alimento. E não é qualquer alimento. Não é aquele pastel, sabe, gorduroso, não. Aliás, semana passada eu falei sobre isso, né? Você sabe qual que é a semelhança entre um amoroso e um pastel de rodoviária? Isso aqui é só para tomar água, tá bom? Alguém descobriu? É porque um amoroso é igual um pastel de rodoviária, porque é pouca carne e muito óleo. Amém? Você não pensou, né? Então, a comida que sai daqui não é um pastel gorduroso. A comida é um manjar de Deus que sai desse púlpito. Amém? Alguém pode dizer amém? Então, por quê? Porque os pastores têm amor pela palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus atrai as pessoas a ela. A ela quem? A palavra. Quanto mais eu amo a palavra, mais eu verbalizo a palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é um imã. A própria palavra de Deus, ela traz essa conduta imanente de puxar, de atrair, de agregar. E nós precisamos nos basear na palavra de Deus, nessa geração que está barganhando a palavra de Deus, está barganhando os princípios de Deus. Hoje de manhã, estava lá na sede, e um casal, isso corta meu coração. Eu não falo isso aqui, sabe, como algo bom, mas eu senti a angústia do casal, da família que está querendo conhecer a Igreja Batista do Amor. E ele falou assim: pastor, eu estou há 13 anos aproximadamente no ministério, e eu estou pensando em deixar esse ministério, e isso corta meu coração, porque assim como está saindo desse ministério, poderia estar saindo do nosso. E aí, conversando um pouquinho com ele, ele estava falando exatamente com relação a princípios da palavra de Deus. E com relação a princípios, nós somos intransigentes e não negociamos. Não julgo, toda a história tem 2 versões, mas de fato, a palavra de Deus não pode ser negociada. E hoje nós estamos vivendo uma época, por causa do hedonismo e do humanismo, e que se nós não vigiarmos, acaba se enfronhando na igreja, ou pelo menos em alguns irmãos que são mais carnais. Quando um pastor, por exemplo, traz uma palavra, uma exortação, uma admoestação, um ensino, como Paulo orientou a respeito disso, quantas vezes, ou algumas vezes nós ouvimos: mas eu preciso de uma razão para fazer isso. E eu até, uma vez acho que eu preguei uma mensagem que tem esse título, 1001 razões. Então as pessoas querem 1001 razões para fazer algo que é bíblico, ou para deixar de fazer algo que é bíblico. Não precisa de 1001 razões, precisa só saber que os oráculos dizem isso a respeito. Ah, pastor, mas como que eu vou saber? Leia a Bíblia. Você tem que testificar, você tem que ser bereano. Está pregando aqui, você vai conferir aí, está testificando? Porque o argumento nunca é bíblico para não fazer ou deixar de fazer. Sabe o que é o argumento? Não gostei, não achei razoável. Isso não é argumento, o argumento é se é bíblico ou não. Se tratando de palavra de Deus, e eu tenho convicção que essa igreja tem crescido porque ama a palavra de Deus, é direção. No ministério pastoral nós temos
3 níveis de orientação às pessoas, aos irmãos e à comunidade: opinião, conselho e direção. Amém? Eu vou dar um exemplo. O Joãozinho quer casar com a Mariazinha. Amém? Pior que tem muito João e Maria, né? Mas finge que não tem João e finge que não tem Maria, tá bom? Porque qualquer semelhança é mera coincidência. O Joãozinho quer casar com a Mariazinha. E ele chega com o pastor Douglas, ou pastora Deise, eu queria casar com o Joãozinho, ele é bonito? Aí o pastor Douglas vai dar a opinião dele. Ele é feio demais. Ela pediu o quê? Uma opinião, né? Agora, o João e a Maria, eles são adolescentes, eles estão fazendo 18 anos. Não que não possa casar com 18 anos, né? A Ana casou com 19. Eu não sei como que você fez isso, minha filha. 19 anos casou com um rapaz de 25. Ah, é porque era comigo? Então tá bom. Tá bom. 18 anos, o casal João e Maria vão querer casar e procura o pastor Douglas. Pastor Douglas, nós queremos casar. Ele ainda está fazendo faculdade, ainda está latindo no quintal para economizar cachorro. Ainda sabe como que é? A moça ainda não foi ter com as experientes para saber como que é a lida da casa. Não foi, sabe? Aí ele, na experiência de quantos anos de casados? 13, 14 anos, ó, tá ficando experiente, hein? Um dia você chega aos 24, hein? Como eu e a Ana, tá bom? Vai perguntar para o pastor Douglas, que tem 14 anos de casado, e ele vai falar assim: olha, a minha experiência diz que é melhor esperar um pouquinho, mas até aí não é uma direção, é um conselho. Conselho é baseado na experiência de vida. Na experiência de vida ele pode aconselhar, mas se a pessoa a seguir o conselho, ela é crente? E se ela não seguir o conselho, ela é crente? Também. Você está entendendo? Quem está entendendo? É conselho baseado na experiência. O conselho tem mais peso que opinião. Opinião é preto e branco, time de futebol, bonito e feio. Isso aí é irrelevante muitas vezes. Agora o conselho tem um peso da experiência. Agora deixa eu falar, nesse mesmo caso, o João e Maria, o que é a direção? O João, normalmente é a Maria. Eu vou ter que falar da Maria. Não vou falar do João, senão vão achar que eu sou. O João fala assim: pastor Douglas, eu estou apaixonado. A menina é linda demais. Eu já estou acabando a faculdade, já estou trabalhando, estou dobrando igual o jornal velho, já dei entrada no meu apartamento, já comprei as alianças. E quem que é? Maria. Mas eu não conheço Maria aqui na Iba Centro. Não, mas ela não é daqui. É da Iba Sede? Não, não é não. É da Iba Oeste? Não, não é não. É crente? Não, não é não. Alguém já ouviu falar de julgo desigual? A Bíblia fala sobre julgo desigual, sim ou não? Então se o pastor falar assim: olha, não sou eu que mando ou desmando casar, mas a Bíblia fala de julgo desigual. Acaso vai haver associação? Isso é uma direção bíblica. A pessoa também pode fazer. E se ela fizer, ela é crente? Se ela não fizer, ela é crente? Continua crente, mas é carnal. Amor pela palavra, não é amor pela palavra, só o pastor que tem que ter amor pela palavra. Os crentes têm que ter amor pela palavra. Não pode negociar a palavra, para não precisar falar para o pastor 1001 razões para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Amém? Quem está entendendo? Quem está sendo edificado? Quem continua meu amigo? Você não viu nada ainda, tem mais. Estou brincando. Olha só como que é o modelo de igreja. É o modelo de Atos. Ontem também o pastor Jenson falou Atos 2. Em Atos 2, ele falou no início do capítulo, mas lá no 42, verso 42, diz assim, que eles perseveravam doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Então eles eram chatos, eles permaneciam na doutrina, eles não abriam mão da doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, porque eles receberam de Cristo e transmitiram a outra geração, amém? Olha só o que Paulo também diz ao seu filho espiritual Timóteo, em 2 Timóteo 2:1, ele diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Olha só que interessante, Paulo está falando para o filho dele, chama filho espiritual, né? Chama, quanto a você, meu filho, se fortifique na graça. Mas o que você ouviu de mim, o que Timóteo tinha ouvido de Paulo? O resultado do MMA lá no Coliseu Romano? A novela da Record? Não. Quanto que ficou o jogo entre Corinthians e Santos? Não. Ele ouvia dos oráculos de Deus, amém? Ouvia dos oráculos, o que você ouviu de mim. E quando Paulo despede do presbitério em Mileto, o presbitério da igreja de Éfeso, ele chama todo mundo e fala assim: eu não deixei de ensinar nada para vocês. Então ele não perdeu tempo com bobeiras. Bobeiras fazem parte da nossa vida, mas não perca tempo com elas. Lute pela sua, ou seja, concentre-se nas suas prioridades, você terá de lutar por elas. Concentre-se na palavra, nos oráculos. E Paulo está falando ao seu filho: concentre-se na palavra que você ouviu de mim, e tem testemunhas. Concentre-se. E agora não apenas isso, não apenas a tenha, mas transmita a homens o quê? Diga, fiéis. O que é homem fiel? Homem de fé. E como que vem a fé? Pelo ouvir a palavra. Está vendo que palavra agrega homens de fé? Palavras, por isso que você está aqui. Porque você não veio só por causa dessas luminárias, só porque o Douglas e a Deise são bonitos, e são mesmos, né? Depois do Samuel e da Esther, são os mais bonitos filhos que eu tenho. Mas nós precisamos entender, e para terminar, o primeiro ponto, que é amor pela palavra de Deus, eu quero falar Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja o quê? Anátema, maldito. E Paulo fala assim: ainda que venha um anjo do céu, não é nem do inferno não, porque se viesse do inferno ia mentir mesmo, ia ludibriar, mas ainda que venha um anjo do céu, e pregar outro evangelho, ou nós mesmos falarmos sobre outro evangelho que não seja esse, o puro, o genuíno, que seja maldito. E você, debaixo disso, você se torna maldito também, porque se você estiver ouvindo e se você estiver retendo, você fica debaixo de algo que está destilando maldição. Por isso que uma das razões, sem dúvida nenhuma, de você não permanecer no ministério e sair dele, é se não estiver pregando a palavra de Deus, os 66, os oráculos de Deus. Você se desobriga, exatamente por quê? Porque não está sendo fiel aos oráculos. Não estou falando de correntes teológicas, não estou falando de interpretações bíblicas, eu estou falando de base fundamental da doutrina cristã. Amém, Jesus? E isso tem sido pregado nesse altar. Nós temos acompanhado de perto e de longe, muito de longe, mas nós temos visto o Senhor gerando um rebanho precioso, alimentado, e que vai também transmitir esse legado da palavra a outros também, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, para você ter essa vida influente, com impacto permanente, você precisa ter amor pela palavra de Deus. Em segundo lugar, você, assim como seus pastores, precisam ter coragem para superar desafios. E essa igreja, que tem 3 anos de idade, ela só chegou até aqui, passando por 2 ondas de pandemia. Ela nasceu
pandemia. Mudou, pandemia. E aí eu estava cantando, agora eu estou cantando aquela música, o Coliseu não parou, a igreja, eu não sou do ramo, me ajuda aí, como que é? Os leões não pararam a igreja. Aí eu fico pensando, a pandemia, Senhor, a pandemia parece que parou uns crentes aí, né? Não, eu não vou falar por morte, porque quem morreu crente na pandemia, ele morreu de eternidade, causas mortes, eternidade, passou para a eternidade com o Pai. Olha só, está melhor que a gente. Amém? Pastor, você está sendo muito... Não, eu estou falando, é verdade. Ou você acha que aqui é melhor do que o céu? O crente que morreu na pandemia, Deus permitiu e ele foi para o papai. Papai, vem para mim. Amém? Mas o crente que não voltou para a igreja depois que a pandemia acabou, a pandemia parece que segurou a igreja, ou pelo menos a igreja de que alguns pertencem. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter o quê? Diga, coragem para superar desafios. Pastor Douglas e a pastora Deise, eles tiveram coragem para sair das asas, né? As nossas asas ali, sair da sede, ir para uma casa no bairro Fundinho. Olha o nome do bairro, Fundinho. Para poder desbravar, para poder responder ao que Deus estava colocando no coração da igreja e deles também. E nós fomos com eles. Desde o início da igreja, a igreja de Atos, os primeiros discípulos enfrentaram desafios. E o desafio que eles tinham era servir ao Cristo ressurreto ou ceder às pressões dos líderes religiosos. Em Atos 4, 19 e 20, depois de ser indagado pelo Sinédrio, ser pressionado pelo Sinédrio, mandarem calar a boca, Pedro se levanta e diz: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Nenhum de nós pode deixar de falar do que viu e do que ouviu. E você está vendo muita coisa acontecer nesse tempo. Você está ouvindo muita coisa acontecer nesse tempo. Pastor, mas tem hora que me dá medo. Ei, eu quero te dar uma boa notícia. Você é um ser humano normal. Diga assim, eu sou normal. Quem tem medo aí? É normal. Coragem não é ter. Coragem não é não ter medo, mas fazer o que se tem medo de fazer. O teólogo suíço Karl Barth, ele diz assim: coragem é o medo posto em oração. Tem algum crente aí que ora? Está com medinho? Promove os autos para o Pai. Ora que você vai sair igual um leão do seu quarto de guerra e enfrentar qualquer situação. Quem pode dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia? Amém. E esse casal corajoso, saiu lá de Belo Horizonte com uma muda de roupa, mais ou menos assim, né? Deixa para o outro aniversário a gente contar esses causos aí, né? Coragem é algo que nós precisamos ter, porque vem de Deus. Quando eu falei que medo não é problema, desde que ele não seja paralisante, porque quando vem as pressões externas, o medo nos traz bloqueios. Quais bloqueios que vêm na nossa mente? Todos fazem assim. O que é isso? Cultura dominante. Todos fazem, eu vou fazer também. O medo me traz o que? Um bloqueio. Se todos fazem assim, eu vou fazer também, porque é mais seguro. A coragem rompe com a cultura que não seja cultura de Deus. Quem está entendendo isso? As pressões externas muitas vezes vêm, nos provocam
E aí nós ficamos reféns, muitas vezes, das tradições. Se a cultura fala, todos fazem assim, então eu vou fazer também. As tradições nos revelam o seguinte: sempre fizeram assim. E eu não sei como que foram seus antepassados, não sei como que foram seus bisavós, seus avós, seus pais, mas você hoje é o ministro de uma nova aliança. A maldição que estava para trás não vale mais sobre a sua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você agora tem o Espírito Santo que te dá coragem para romper, inclusive com a tradição familiar, espíritos que te atormentavam até então, porque agora não. Agora você vai romper. Quem pode dizer um amém? O Douglas e a Deise poderiam dar muitos testemunhos sobre isso, é ou não é? Que tiveram que romper os limiares da tradição. E nós não estamos falando aqui mal de avós, bisavós, pais, nada disso, porque simplesmente eles nos deram o que tinham, porque ninguém pode dar o que não tem, é ou não é? Mas agora você está cheio, o seu tanque está cheio de amor, você pode dar amor. Você está cheio de perdão, você pode perdoar. Você está cheio de unção, você pode liberar cura, libertação, palavra profética sobre até o vale de ossos secos, porque Ele vai tornar a viver. Quem pode dizer amém? Isso são pressões externas, cultura e tradição. E pressões internas? Pressões internas são aquelas associadas à minha razão. Eu racionalizo tudo. 2 mais 2 são 4, pastor. Vai dar certo. Cuidado, que na matemática de Deus nem sempre 2 mais 2 são 4. Às vezes na matemática de Deus 5 mais 2 alimenta uma multidão. Não foi assim na multiplicação dos pães e dos peixes? Tem lógica nisso? Nós não vivemos pela lógica do mundo, nós vivemos pela fé. Não é isso que nós cantamos aqui? Então, justo, a fé não é uma maneira de viver, é a única maneira de viver. O meu justo viverá por fé. Se ele retroceder diante da razão, meu coração não tem prazer nisso. Mas nós não somos que retrocedem para a perdição, nós somos que avançam para a salvação. Amém? Então, pressões internas falam de razão, mas falam de emoção. A emoção é quando eu senti no coração que era a coisa certa. Cuidado com sentir no coração. A palavra já diz que enganoso é o coração. Então você ouça só, ouça essa frase: ouça o seu coração somente se o seu coração estiver ouvindo o coração de Deus. Na dúvida, esquece coração, porque muita emoção, passionalidade, pouca espiritualidade, pouca fé muitas vezes. E eu quero falar, finalizando essa parte aqui, exatamente coragem para superar desafios, que nós precisamos sair da zona de conforto, como esses 2 fizeram, como vocês fizeram, porque muitos estão desde o início, e outros vieram depois, vieram no primeiro ano, passaram pela segunda onda da pandemia, e vocês estão aqui, vocês são um aleluia no coração de Deus também. Vocês são a expressão da fidelidade da graça de Deus. Vocês são pessoas que estão ombreando lado a lado, e não apenas de palavras e intenções, mas vocês estão aqui também cavando os poços que os antigos já tinham feito, mas vai sair água desse poço, e para saciar a sede de muitos, como está acontecendo nesse lugar. Quantos têm sido dessedentados, saciados na sua sede? Aí diga amém. Aleluia. Uma atitude de coragem tem um grande poder de influência. Então fala para o seu irmão assim: seja corajoso. Tem uma canção, se você não desistir, é para mim inspiração. Tem um trecho assim, não é? Não desista, né? Da Ludmila Ferber, né? Então fala assim: se você não desistir, fala para o seu irmão, é para mim inspiração. E sabe quando que alguém não desiste? Quando tem coragem. Então nós precisamos entender que uma atitude de coragem tem um grande poder de influência. Se nós quisermos fazer realmente sermos influentes
e causarmos um impacto permanente, nós não podemos falar, não, eu consegui até aqui, agora eu não vou mais. Não, isso não é permanente. Vocês falaram, pelo menos 2 famílias falaram assim, nós estamos com vocês até o fim, e eu estou de olho em vocês. Já notei, está gravado. Estou brincando, gente, mas é verdade. Porque o dia que eles falaram isso com a gente, falou assim, agora acabou para vocês. É só quando o Elias for arrebatado, joga o manto, aí vocês continuam. Amém, Jesus? Uma pessoa de atitude, de coragem, tem um grande poder de influência. O Douglas e a Deise, pastores, eles influenciam vocês? Sim ou não? Por quê? Porque eles são corajosos, não é verdade? Olha só o que o grande evangelista, pastor Batista, Billy Graham diz. A coragem é contagiosa. Eu acho que o medo, ele também é contagioso, né? Mas a coragem é mais contagiosa ainda. A coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então o homem precisa se levantar, para que outros também se levantem. Alguém pode superar os desafios da vida interior e exterior, sem dúvida. Alguém que pode superar os desafios da vida interior e exterior, sem dúvida, influenciará outras vidas. Amém? E eu quero falar que nós só estamos aqui para influenciar vidas. Se nós só existimos para isso, influenciar vidas. Alguém que já pisou aqui há 1 mês, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, teve a sua vida influenciada? Alguém pode levantar a mão? Alguém aqui já teve sua vida influenciada por meio desse ministério? Levanta a sua mão assim, diga amém. Amém. Então, eles estão cumprindo o papel deles, porque eles estão aqui para ser sal. Sal precisa influenciar. Estão aqui para ser luz. Luz precisa iluminar. Amém? Então nós estamos agora chegando no terceira característica dessa igreja. A igreja Iba Centro, que edifica a igreja de Cristo. E a terceira qualidade é reconhecimento da importância do discipulado. Amém? E isso é muito importante, por quê? Porque, queridos, se nós quisermos manter uma visão genuína, nós precisamos forjar discípulos. E discípulos são aqueles que permanecem até o fim, como alguns disseram aqui. Discípulos não são aqueles que abandonam o barco. Discípulos não são aqueles que têm facção no seu coração. Discípulos não são aqueles que, na hora que está tudo bem, estão juntos. Na hora que não está, não estão. Não. Isso é característica da multidão, dos seguidores ocasionais. Discípulos são aqueles que reconhecem que precisam estar juntos. Um homem de Deus chamado Warren Webster, ele disse assim: se eu tivesse a minha vida para ser vivida de novo, viveria para mudar a vida das pessoas, porque não se muda nada até que se mude outra vida. Não há mudança nenhuma até que se mude outra vida. E quantas vidas já mudaram aqui? Quantas vidas já foram influenciadas aqui? Só para saber? Amém. Então nós estamos mudando muita coisa aqui. Amém? Isso é a vida atuante e impactante. John Wesley, ele disse assim: Deus enterra os seus obreiros, mas a sua obra segue adiante. Amém? Porque um dia os obreiros passam, mas a obra dele vai continuar. E quem leva a cabo essa obra não é a multidão, não são os seguidores ocasionais, são discípulos. Porque entenderam o preço do discipulado e a importância dele. A salvação, como disse Billy Graham uma vez, é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Uma pessoa que ainda está medindo se vale a pena, sabe, abrir mão de algo, se vale a pena não deixar de olhar para trás. Alguém que ainda pensa nessas coisas, ele não entendeu o que disse Jim Elliot, que disse assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E finalmente, eu queria deixar aqui esse legado de Paulo. Paulo,
eu vi muitas características, né? Porque essa igreja primitiva começou na casa, que foi chamado Iba House, começou numa casa. Olha só que legal. Paulo, ele teve um ministério muito proeminente e ele teve discípulos jovens. Por exemplo, Timóteo, ele andou com Timóteo 15 anos, até ver Timóteo ser pastor da igreja de Éfeso. Um jovem, um jovenzinho. E o pastor Douglas, que é jovem, eu falei que ele não é, mas ele é jovem, jovem adulto, e está discipulando jovens. Amém? Paulo discipulou Tito, e Tito foi um grande obreiro lá na ilha de Creta, e foi levantado para levantar e treinar outros líderes cristãos em Creta. Olha só que coisa linda. E era um jovem. Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Mas você que não é mais jovem, eu tenho uma boa notícia para você. Amém? É porque quem não é jovem, né, ou acha que não é, aí fica assim, essa palavra não é para mim. É para você. É para você também, tá bom? Sabe por quê? Porque Paulo se tornou cristão depois dos 30. O ministério formal de Paulo só aconteceu depois dos 40. A primeira viagem missionária de Paulo foi depois dos 45 anos de idade. E ele escreveu o seu primeiro livro aos 49 anos de idade. Então fala assim, é para mim essa palavra. Então, como diz lá na caserna, de mamando a caducando, todos vão fazer e vão cumprir a missão de Deus. Amém? Com coragem, reconhecendo a importância do discipulado. Mas, pastor, e o discipulado? O discipulado é tudo. Sabe por quê? Quando o pastor Douglas chega e fala assim, olha, obrigado pela confiança, eu olho nos olhos dele e falo assim, uai, mas não tinha outro. Estou brincando. Eu estou brincando. Mas você se torna eternamente responsável pelo que você cativa. Amém? Você se torna eternamente responsável pelo que você cativa. Você acha que Jesus não queria abandonar os 12? Fala assim, nossa, esses aí me dão trabalho demais da conta. Mas o Pai certamente fala assim, é o que você tem. E Jesus, no final do ministério dele, público, na oração sacerdotal, prestando contas, orando ao Pai, ele diz, eu te glorifico, e eu te glorifico fazendo a obra que tu me destes a fazer nessa terra, e eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Jesus não perdeu nenhum, ele não abriu mão de nenhum. Pastor Douglas e a pastora Deise não vai abrir mão de nenhum que está nessa casa. A pergunta é, vocês vão abrir mão? Quando ele falou assim, obrigado por acreditar, é porque só existe vida se houver transferência de vida. Porque lá atrás, há 18 anos atrás, nós começamos, eu e a Ana, e mais um casal, num apertamento. Mas se não estivesse sendo transferido a vida de Deus para outros casais, outros discípulos, não teríamos nada para falar aqui. Talvez isso não existiria, o que está acontecendo aqui. Quem pode entender isso? Então, discipulado é tudo se tratando de igreja. Discipulado é tudo se tratando de uma igreja saudável. Discipulado, e eles têm entendido isso, porque hoje eles são maduros, eles resolvem muitas coisas. E eu imagino aquele filho que sai da casa do pai, que não quer dar trabalho para o pai, né? Nem liga para falar assim, pai, faltou uma beiradinha no cartão de crédito dessa semana, desse mês, não tem um pouquinho para me emprestar. Às vezes eles dão os pulos e resolvem. Alguém está rindo aí, se identificou com isso, né? Porque eles estão adquirindo maturidade, e é bom que aconteçam algumas coisas com eles, ainda que a gente quisesse poupá-los, mas é transferência de vida, é legado, e eles dão importância a isso. Eles não vão abrir mão de ninguém. Pisou na Iba Centro, vai ser amado, que é um lugar para amar e ser amado. Sabe, Paulo, ele não abriu mão, ele foi discipulando em Damasco, discipulou
discípulos lá, os discípulos da primeira viagem missionária, discipulou lá em Éfeso, como eu falei há pouco, reunindo o presbitério, falando: não deixei de ensinar nada para vocês. Ele também discipulou um casal, que era Priscila e Áquila, líderes de célula em Corinto. Sabe, eu quero falar nessa noite, terminando aqui essa mensagem, nós precisamos entender que uma igreja como a IBA Centro, que edifica e que está edificando um corpo para Deus, para Cristo, nós precisamos entender que ela teve que passar por desafios, está passando aí, que é uma igreja que deve amar a palavra de Deus, e é uma igreja que não pode abrir mão do legado apostólico, ou seja, do discipulado, a transferência de vida. E o que nós estamos falando aqui hoje, nesse momento tão significativo, emblemático, profético, é que você faça um voto hoje com Deus, se você ainda não fez, de dizer a Ele: Pai, que não seja de palavras apenas, mas que a minha vida possa exalar esse compromisso, acima de ser um compromisso com um homem, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é com o Filho do homem, que é Jesus, é com o seu coração, porque essa chama não vai apagar. Hoje ouvimos isso, mas o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se você acender uma outra vela, a sua não se apaga. Pelo contrário, nós vamos multiplicar esse fogo, essa unção, esse legado. IBA Centro, ministério edificando a igreja de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Queria chamar a pastora Ana, queria chamar, já pode chamar os pastores também. Pastora Deise já está aqui, pode? Amém. Vem cá, pastor Douglas. Aleluia. Nós estamos falando sobre edificação. E quando nós usamos essa expressão edificar, nós precisamos entender que edificar a igreja de Cristo é edificar pessoas. E sabe o que significa edificar no dicionário? Além de constituir, de instituir, de criar, de fundar, significa engrandecer, significa moralizar. Edificar pessoas significa dignificar, ou seja, é nós recebermos os indignos, para que por meio de Cristo, por meio da graça, eles se tornem dignos de serem ou de fazerem parte do corpo de Cristo. Edificar significa esclarecer, significa educar. E edificar a igreja é educar na palavra, educar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, nessa noite, entender que quando uma igreja nasce, pessoas e mais pessoas também nascem de novo. E essas pessoas precisam ser edificadas, essas pessoas precisam ser consolidadas. Famílias são restauradas, os improváveis são acolhidos, os jovens decidem andar em santidade por causa do amor à palavra de Cristo. As crianças, elas se sentem parte do corpo. Nós estávamos aqui louvando, adorando, e esse lindo bebê, ainda é um bebê, estava adorando o Senhor com expressão nos lábios e no olhar, porque ele se sente parte do corpo de Cristo. Edificar a igreja de Cristo é fazer discípulos. E
foi para isso que nós somos chamados. A grande comissão de Cristo é essa: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Nós não fomos chamados para fazermos seguidores apenas no Instagram. Nós somos chamados para fazermos discípulos de Cristo. Como uma igreja é edificada? Quando as pessoas deixam de ser seguidores e passam a ser discípulos. Essa igreja está sendo edificada porque existem pessoas aqui que estão deixando de ser seguidores para serem discípulos de Cristo. Mas o Senhor levanta, porque o reino de Deus, as coisas são organizadas. Ele levanta, Ele institui autoridades para que sejam para nós referenciais. E assim a gente ande lado a lado, sendo discípulo de Cristo, mas também sendo discipulados por meio dessas autoridades. Aqui no caso da IBA Centro, pastora Deise e pastor Douglas. Quando os irmãos entendem que para servir no reino é necessário ir amar no corpo. Veja bem, eu disse, é necessário amar e servir no corpo, não o corpo. Porque para servir, você precisa se sentir que faz parte. Você precisa estar no corpo. Os irmãos estão entendendo? E nessa noite, eu quero terminar aqui esse momento dizendo: dispõe-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. São 3 anos de uma igreja que está sendo edificada e que está edificando outros, mas virão mais outros anos. E é necessário você entender que Deus tem um propósito na sua vida aqui. Você não está aqui para enfeite. Você não veio aqui nessa terra só para passar problemas, só para passar dificuldades, mas você foi chamado para estar aqui, para fazer parte desse corpo, para seguir de acordo com o mover, de acordo com o fluxo do Espírito Santo. Você foi chamado para servir pessoas, porque edificar uma igreja só é possível por meio do relacionamento. E nós somos uma igreja que se importa e que quer se relacionar. Então entenda isso. Se disponha. Se disponha. O pouco que você acha que sabe, nas mãos do Senhor, por meio da unção de Deus, que nos ensina todas as coisas, vai ser muito para aquele que não tem nada. A água que você recebe, ela vai dessedentar aqueles que estão com sede, aqueles que estão sedentos. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai prosperar, essa igreja será usada para restaurar famílias, porque quando uma igreja é edificada, lares são restaurados, famílias se convertem. Marido e mulher que estavam já assinando divórcios, quantas vezes nós vimos isso? Mas chegaram na IBA, chegaram na Batista do Amor, quebrados, destruídos, traídos, feridos, mas a graça de Cristo os alcançou, porque nós decidimos amá-los, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós fomos chamados para amar, para edificar.
você pode se dispor. Depois deste culto, durante essa semana, procure ouvir a voz do Espírito Santo ainda mais, e Ele vai confirmar: filho, dispõe-te e resplandece. Procura os pastores: pastor, no que eu posso ajudar? Pastora, no que eu posso ajudar? Eu não sei muito, eu acho que eu sou improvável. Deixa eu te falar algo. Nós éramos os mais improváveis, e nós ainda continuamos sendo improváveis, mas a graça abundante de Cristo, a unção de Cristo tem nos ensinado e nos capacitado, e nós fazemos, meu irmão, nós fazemos não é porque nós sabemos fazer, não é porque nós temos técnica, nós fazemos é por causa da unção. Nós fazemos porque nós respondemos pela fé. Se você colocar o pé sobre as águas, esse mar vai se abrir, o Espírito vai te ensinar, pessoas serão edificadas, lares serão edificados, crianças serão apacentadas, mulheres serão curadas, mulheres se tornarão pastoras, homens se tornarão pastores, homens se tornarão mestres, apóstolos, evangelistas, e assim todo o corpo estará em equilíbrio até a volta do Senhor Jesus. Será que você pode nessa hora levantar as suas mãos e começar a orar aí no seu lugar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entendi a visão, eu entendi a minha missão, eu quero edificar a igreja, me usa como líder, me usa como líder de célula, me usa como um voluntário, me usa como servo, me usa, Senhor, me usa, Senhor, toma, Senhor Jesus, oh Deus. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, e com flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Nós estamos dispostos a cumprir essa missão, porque quem nos confiou essa missão foi o próprio Cristo. E nós vamos perseverar até o fim, como foi dito. Nós temos um legado a transmitir a novas gerações, a outras pessoas. E como foi ministrado aqui agora, você precisa se dispor. Deus não precisa da gente, mas Ele nos deu o privilégio de sermos cooperadores nessa grande obra, e que possamos dar resposta dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Me envia para minha família, me envia lá na minha empresa, me envia na minha faculdade, na minha vizinhança. Senhor, eu quero ser o teu instrumento, eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Quantos aqui estão dispostos nessa noite? Vamos avançar. Em abril começaremos o culto da manhã, e se você tiver realmente com essa palavra no coração, eu acho que o culto da manhã não será suficiente. A colheita vai ser grande, e vamos precisar alargar as tendas para a glória de Deus Pai. Amém? Iremos encerrar nosso culto de celebração com um tempo especial, né? Não pode faltar os parabéns, né, amém? É verdade. E diferente de ontem, hoje tem bolo. Você vai receber aí no seu lugar. Podem começar a distribuir, por favor, a sua parte do bolo. Aqui todo mundo vai receber um bolo. Enquanto você está recebendo, nessa quinta-feira nós teremos a noite Pink, lá na Iba Sede. As 3 igrejas estarão reunidas, nós mulheres.
vá de calça legging, camiseta e tênis. Nós teremos um bate-papo com uma nutricionista e com uma professora de CrossFit. Nós vamos fazer algumas atividades juntas. Vamos nos divertir, amém? Igreja que se relaciona, se diverte, ri muito e cresce muito. Eu só queria falar algo aqui também e falar assim, obrigado por vocês confiarem em nós também, viu? Porque é uma troca, não é? Então, obrigado por vocês confiarem em nós e ficar debaixo desse discipulado, desse caminhar. Amém? Vocês são lindos, amamos vocês. E nós também, gente, olha como que o nosso Deus, ele é super abundante. Além do nosso bolo, nós temos hoje também, nós somos presenteados com o quiosque das balas finas. Então você vai poder passar ali, também vibrei desse jeito. Pelo que eu percebi, parece que o pessoal gosta. Então, obrigada, Leandro, por nos presentear nessa noite. Então você pode passar ali ao final e pegar a sua porção de bala fina, amém? Todos aí receberam o bolo? Queremos cantar? Vamos lá, vamos acender a vela. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos de novo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário! Parabéns, Igreja Batista do Amor. Deus abençoe. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas.